Queridos casais e sacerdotes conselheiros espirituais, primeiramente queremos agradecer a cada um de vocês presentes nesse colégio. A presença de vocês é sempre motivo de muita alegria, mesmo que seja virtualmente. Aproveitamos para, mais uma vez, acolher aos que participam pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos a nossa apresentação pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem não nos conhece, está participando pela primeira vez, nós somos Lu e Nelson, estamos a serviço da Super-Região Brasil e somos casados há 31 anos. Também estamos no movimento das equipes de Nossa Senhora há 31 anos. Esta é a nossa família. Temos um casal de filhos, um genro e 2 netas, a Luísa e a Dora, que chegou agora em maio para também abrilhantar a nossa família e enriquecer também com a sua presença. Na fala que apresentamos no último colégio, sobre as orientações para o ano, fizemos uma viagem pelos primeiros anos dessa equipe da IRI e pudemos refletir sobre a trajetória já percorrida até aqui. Ao rever o itinerário para estes 6 anos, sublinhamos a ideia de que as orientações de vida obedecem a um plano inspirado pelo Espírito que se manifesta na colegialidade que se vive no seio da IRI, das super-regiões e também das regiões. Se revela para conduzir o movimento por um caminho que tem como propósito viver cada dia, com maior consciência e profundidade, o apelo a sermos santos a partir da especificidade do nosso carisma e da nossa condição sacramental. Descobrindo a vontade de Deus no nosso projeto de vida e caminhando de mãos dadas com a Igreja, da qual somos partes, a perspectiva missionária de um movimento em saída, impulsionado pela força de casais, acompanhados por seus conselheiros, concentrando seus esforços em sair para as diferentes realidades que o interpelam, está em perfeita sintonia com os apelos da Igreja e do Papa Francisco. Ele, neste período de março de 2021 a junho de 2022, à luz da celebração do ano da família Amores Letícia, nos convida a uma renovação do nosso discipulado. Sendo assim, a IRI refletiu que esta renovação do discipulado não se pode realizar sem antes existir uma harmonia com a perspectiva da renovação da mentalidade de cuidado da casa comum, tanto a partir de dentro como a partir do ambiente comum que nos rodeiam e como tudo o que habita. É por essa razão que, embora este ano seja o ano da família Amores Letícia, proclamado pelo Papa Francisco, a qual daremos destaque neste colégio, como forma de nos unirmos como movimento a essa celebração da Igreja. A encíclica Laudato Si, que aborda o cuidado da casa comum, será o eixo da nossa caminhada neste novo percurso. Todo o trabalho que iremos desenvolver este ano, a partir deste colégio, terá como objetivo dispor-nos para compreendermos a importância vital de iniciar uma renovação da nossa mente, do nosso coração, das atitudes e dos nossos comportamentos, para adquirirmos um espírito novo também nas nossas compreensão, no cuidado e na corresponsabilidade de uma casa comum, em que nos sentimos verdadeiramente imersos e comprometidos. Como diz a palavra bíblica, tirada do livro do Deuteronômio 6, 4a, de 6 a 9, que a gente pode dizer que é uma oração de Jesus, ela fala assim: escuta, Israel, e a gente pode colocar nesse momento, escuta, equipista. Estejam no teu coração essas palavras
que hoje te ordeno. Tu as repetirás a teus filhos, delas falarás, quando estiveres sentado em tua casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás com sinal à tua mão e as colocarás como frontal entre os olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nos teus portões. Nessa perspectiva de casais que escutam a voz de Deus, presente nas inquietações manifestadas pela Igreja, diante da realidade contemporânea, a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, foi também o fio condutor do tema de estudo que será apresentado por Dom Moacir logo mais, e que tem como título Casal Cristão, Fermento Renovador na Família e na Sociedade. Assim como as orientações de vida do movimento, as exortações e encíclicas que iluminam o caminho da Igreja não podem ser lidas isoladamente, uma vez que são intimamente relacionadas e formam um caminho que se vai revelando gradualmente. É importante que, como responsáveis do movimento, nas suas províncias e regiões, saibam transmitir tanto aos apelos do movimento e os apelos da Igreja, como luzes que nos são oferecidas para iluminar um caminho de constante renovação, sem nunca perder a essência, e que não devem ser lidos como documentos ou apelos independentes e isolados, mas sempre realidades vinculadas numa constante caminhada de crescimento até chegarmos à meta última e eterna. O Papa Francisco, em uma das suas homilias, interpela os responsáveis do movimento e diz palavras reveladoras que nos levaram a compreender o papel renovador que temos, nós e vocês todos. Citamos abaixo alguns trechos da mesma, com alguns comentários à luz das nossas responsabilidades. Ele disse que, tal como Jesus, não podemos permanecer num cumprimento aparentemente correto, entre aspas, dos preceitos. Nós líamos isso em chave das equipes de Nossa Senhora, como sendo o cumprimento da mística, da pedagogia e do carisma, e no correto da nossa segurança dentro do movimento. Mas que precisamos, ao realizarmos a nossa caminhada, nos concentrarmos em viver plenamente com uma direção concreta, que supõe ir ao essencial, renovarmos-nos e envolvermos-nos. E nós temos 3 atitudes que devemos encarnar no nosso discipulado missionário ao longo da caminhada, não só durante o período da nossa responsabilidade, mas por toda a nossa vida. A primeira atitude é ir ao essencial, que significa, para nós irmãos, ir ao fundo, ao que realmente conta e que tem valor para a vida. O nosso discipulado também não pode ser simplesmente uma rotina, mas deve motivar-se a partir de uma experiência viva de Deus e do seu amor. O discipulado não é algo estático, mas um movimento contínuo em direção a Cristo. Não é um mero apego à explicitação de uma doutrina, mas as experiências da presença amiga, viva e operante do Senhor. Um permanente aprendizado através da escuta da sua palavra, fazendo-a vida em nossa vida cotidiana. A segunda atitude, renovar-se. Assim como Jesus questionava em seu tempo os doutores da lei em sua rigidez e interpretação limitada da lei, também neste tempo nós e o movimento somos interpelados pelo Espírito para não nos acomodarmos em nossa zona de conforto e em nossos apegos particulares. A renovação nunca deve nos assustar, pois a Igreja, pela força do Espírito,
vai nos renovando e nos colocando a caminho e no modo de ser cristãos, vencendo as dificuldades e superando os desafios do tempo presente. A igreja convida aos equipistas, como todos os fiéis, enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança dada pelo evangelho que ouvistes. Procurem sempre, com sacrifício e coragem, não se considerando melhores ou mais honrados, responderem melhor ao apelo do Senhor neste novo tempo. A terceira e última atitude é o envolver-se. Envolver-se mesmo com o risco que essa atitude oferecer. É preciso correr certos riscos e ir além, tal como Davi. E os que estavam com ele entraram no templo porque tinham fome, e os discípulos de Jesus entraram na seara e comeram as espigas do dia de sábado. Hoje também nós somos chamados a crescer em ousadia, numa coragem evangélica que surge quando vemos muita gente que tem fome. Fome de Deus, mas também de pão, de dignidade e de vida. Realidades, muitas vezes, que lhes são recusadas e que clamam aos céus. E como cristãos, ajudá-los a saciarem-se de Deus, não impedi-los ou vedar-lhes esse encontro. Não podemos ser cristãos que continuamente levantem o estandarte da proibida a passagem. Nem considerem que essa parcela da terra é minha, apoderando-me de algo que não é de todo meu. A igreja não é propriedade de alguns, mas é a família de Deus. É Ele o Senhor e proprietário da casa, do templo e da seara. Nesses espaços todos têm um lugar. Todos são convidados a encontrar o seu alimento aqui e entre nós, e a renovarem também suas vidas na força do Espírito. Nós somos simples ministros, servidores. Colossenses 1, 23. E não podemos impedir o acesso das pessoas a Deus através desse encontro. Pelo contrário, Jesus pede-nos, como pediu aos seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14, 16. Eis o nosso serviço. No itinerário que foi estabelecido pela IRI, para o período de 6 anos, de 2018 a 2024, que tem como orientação geral de vida, não tenham medo, saiamos, nos foi proposto para cada ano uma tônica ou uma orientação específica, sempre a partir de uma perspectiva missionária, da seguinte forma. Em 2019, se iniciou com saiamos para servir, assumindo as nossas fragilidades, cujo tema deste ano foi reconciliação, sinal de amor. Em 2020, chamados a ser santo, teve como tema Casal Santo, Alegria da Igreja, Testemunho para o Mundo. Em 2021, Matrimônio, Sacramento de Missão, que teve como tema essa mesma denominação. Agora, em 2022, Casal Cristão, Fermento Renovador na Família e na Sociedade, que também terá como tema este mesmo título. A partir deste colégio, já teremos atravessado mais da metade da responsabilidade da IRI e também da Super-Região Brasil, dando início a um 4º ano que continua a ser vivido em chave de missão. Desta vez, salientando uma característica intrínseca do casal cristão sacramentado, que é a de ser fermento renovador na família e na sociedade. Não é uma feliz coincidência que o colégio, nas circunstâncias de hoje, apresente o tema Casal Cristão, Fermento Renovador na Família e na Sociedade. Este tema foi planejado muito antes de vivermos a ansiedade deste tempo de pandemia e implica um compromisso muito exigente que devemos olhar com cuidado.
É um tema muito desafiador, em qualquer circunstância, e ainda mais neste momento, onde às vezes gostaríamos de ficar escondido na massa e fugirmos de maiores responsabilidades que se somariam às preocupações que já carregamos. A analogia de ser fermento foi usada biblicamente de forma negativa em alguns trechos, comparando o mal que alguém pode realizar ou suas atitudes negativas com algo que compromete todo o conjunto da comunidade, que é a massa. Jesus usa essa analogia também em referência a comportamentos que devem ser evitados, fermentos dos fariseus, como também as realidades que devem ser buscadas e vividas, que é o fermento do reino de Deus. Alguns estudiosos já afirmaram que em certos rituais judaicos o fermento foi estritamente excluído das ofertas alimentares, pois representaria a corrupção e, portanto, seria similar ao pecado. Nessa perspectiva destes estudiosos, não levar pães ázimos nos ritos religiosos judeus seria evitar, simbolicamente, a corrupção dentro do templo. Jesus também usou a analogia dos fermentos tanto para alertar sobre o perigo do fermento dos fariseus, que é a maldade, a hipocrisia, que transformam a massa de forma negativa, concentrando-se na lei acima do espírito, como também para explicar de uma forma totalmente positiva como o reino cresce e exerce sua influência sobre o mundo. Vemos isso a partir do pequeno fermento em que seus discípulos foram constituídos após Pentecostes e as pequenas igrejas, que atuaram na massa de crentes, trazendo um crescimento até o que é hoje a igreja, da qual fazemos parte. A reflexão sobre a orientação de vida do ano de 2022 e o fio condutor deste colégio é inspirada na associação quando o fermento que tem o efeito positivo de fazer crescer a massa a partir de sua pequenez e também a pequena proporção em relação à massa, e a possibilidade que temos nós, equipistas, a partir de nossa pequenez e de nossa pouca quantidade em relação ao mundo e à sociedade aí fora, mesmo com nossas próprias imperfeições, de sermos agentes transformadores em tantas frentes e ambientes que podem ser atendidas a partir da especificidade do nosso carisma, combinando a força irrepreensível que tem a soma de nossos pequenos esforços. Um compromisso que esteve sempre presente, mas que está sendo revelado gradualmente. A missão da igreja nunca muda, mas a compreensão sobre a mesma e a forma de realizá-la, historicamente, ao longo da sua existência, foi se desenvolvendo e uma caminhada foi sendo construída na busca de responder aos sinais dos tempos e a partir das percepções dos legítimos pastores, o Papa e os bispos. Foi sendo estabelecidas com a iluminação do Espírito as orientações que marcaram os caminhos da nossa passagem como cristãos, marcados pela existência evangélica de nossa fé. Nesse processo, a missão dos leigos, a partir do seu sacerdócio comum, se aprofundou desde as origens nas pequenas igrejas até o tempo atual, naquilo que nos é exigido na vivência do nosso batismo como cristãos, leigos e leigas. As equipes de Nossa Senhora, da mesma forma, caminhando de mãos dadas com a Igreja e no discernimento colegiado da equipe responsável internacional e seus responsáveis internacionais, têm vivido desde o nascimento do movimento, sem nunca perder a sua essência fundamental, uma série de mudanças que, diante da necessidade de responder aos mesmos sinais dos tempos, que desafiam a igreja hierárquica e todo o povo de Deus, surgiram como desafios para o movimento. Essas mudanças não são abruptas e nem negação do passado, mas um crescimento manifestado gradualmente
e iluminado pela ação do Espírito Santo nas comunidades de fé e serão mais facilmente acolhidas e assimiladas quando vistas em perspectiva e não quando estamos imersos nelas. Essas mudanças às vezes acontecem de forma imperceptível, assim como o fermento age na massa, quando com docilidade deixamos que seja o Espírito que impulsiona a ação. O Papa Francisco, na sua homilia na Casa de Santa Marta, em 25 de outubro de 2016, disse que a docilidade é a principal característica do caminho do cristão e o caminho mais amplo do próprio reino de Deus. Este está a caminho e se faz cada dia, e como o fermento deve ser misturado à farinha para se ter o pão. Citando as Escrituras, ele disse: "Feliz é o homem que anda na lei do Senhor." É necessário, disse ele, andar na lei e não apenas olhar para ela, não apenas estudá-la. A lei, de fato, é para a vida e está lá para ajudar a fazer o reino gerando vida. O reino de Deus não é uma estrutura estática, não é parado, mas é uma realidade que se faz todos os dias. Para esclarecer esse conceito, disse o pontífice, Jesus fala de duas coisas da vida cotidiana: o fermento que não permanece como fermento, porque no final ele estraga, mas misturado com a farinha está a caminho e faz o pão. E da mesma forma, a semente não permanece semente, morre e dá vida à árvore. O Papa parece querer reiterar que o valor do fermento e da semente não está no que eles podem potencialmente realizar, mas no que eles realmente realizam, porque caso contrário, eles morrem e estragam. Não é, explicou o Papa Francisco, um problema de pequenez, entre aspas, para o qual se pode pensar: é pequeno, é pouca coisa. É antes um problema de pôr-se a caminho. E é precisamente ao longo do caminho que a transformação acontece. Com essa alusão, queremos dizer assim como a Igreja caminha atenta aos sinais de Deus, as equipes de Nossa Senhora, como o movimento da Igreja em movimento, não pode permanecer estático, mas deve, preservando o mesmo norte e fiel ao seu carisma, se reinventar todos os dias para ser transformado ao longo do caminho. O apelo que, com mais ênfase desde o documento Vocação e Missão, o movimento nos faz para sair sem medo e assumir o papel exigido de nós pela Igreja e no mundo, implica uma progressão que está sendo gradualmente revelada a nós e que dia após dia vamos assimilando e incorporando. Hoje somos amados a ser fermento, mas para nos misturarmos à massa e transformá-la. Não nos pedem para permanecermos fermento na bolha do conforto no interior do movimento, porque esse fermento estragaria. Recebemos muitas formações, muitas oportunidades de crescimento ao longo dos anos, e a quem mais é dado, mais é exigido. Seguindo o conceito da dinâmica da gradualidade, um marco muito grande foi estabelecido na Igreja a partir do Concílio Vaticano II, quando a Igreja buscou uma atualização, e podemos dizer um adornamento, em vista dos novos desafios e um repensar o seu lugar e missão, bem de todos fiéis, inclusive o nosso papel como leigos e leigas. O Concílio Vaticano II apresentou uma imagem à Igreja à luz do mistério da Trindade e da perspectiva da comunhão com todo o povo de Deus, distinguindo diversos caminhos de santidade,
que poderiam ser vividos de acordo com os diversos carismas e vocações. E também apresentou a missão apostólica concreta, comum a leigos e religiosos e também a clérigos. Testemunhar o Cristo, anunciando o Evangelho, chamando à conversão e transformando o mundo em seu reino de justiça. Cada um a partir de sua própria especificidade. Foi a hora de recordar e valorizar o necessário protagonismo dos fiéis a partir do sacerdócio comum para servir a igreja e santificar-se. Vale a pena transcrever o que estabeleceu a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que trata sobre o conceito e vocação do leigo na igreja no numeral número 31. Por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, em toda e qualquer ocupação e atividade terrena e nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. São chamados por Deus para que aí, exercendo o seu próprio ofício, guiados pelo Espírito evangélico, concorram para a santificação do mundo a partir de dentro, como o fermento, e deste modo manifestem Cristo aos outros. Antes de mais, pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Portanto, a eles e a nós, leigos e equipistas, compete especialmente iluminar e ordenar de tal modo as realidades temporais, a que estão estreitamente ligadas, que elas sejam sempre feitas segundo Cristo e progridam e glorifiquem o Criador e Redentor. Desde o Vaticano II, nesses 55 anos, tivemos 5 pontificados, em que cada Papa conduziu a grande barca de Pedro, a Igreja, através de muitas tempestades e com a iluminação do Espírito, e sempre nos levaram a períodos de águas mais calmas. Os Papas São João Paulo II e Bento XVI disseram que o Vaticano II tem sido uma grande graça, uma verdadeira profecia para a vida da Igreja. Um novo Pentecostes. Isso mesmo, com uma pequena semente que se tornou uma árvore que continua a dar frutos por obra do Espírito Santo. As equipes de Nossa Senhora, como a Igreja, também viveram ao longo dos mais de 74 anos da promulgação da nossa Carta Fundadora, que é os Estatutos, atualizações profundas que sempre, ancoradas ao nosso carisma, levaram o movimento a responder às necessidades que a Igreja e o mundo exigem do matrimônio cristão. Poderíamos pensar assim e perguntar: por que queríamos destacar nessa palestra o significado do Concílio Vaticano II? Porque nele, em seus documentos conclusivos e especialmente na Lumen Gentium, porque tudo que é dito ali sobre o povo de Deus é dito sobre cada um de seus membros. É assim que devemos enfatizar que a missão dos leigos não é uma missão delegada pela hierarquia, como na prática acontecia antes do concílio, mas um direito e um dever derivado dos sacramentos do batismo e da crisma, que com maturidade e discernimento devemos assumir. Essa tem sido uma constante busca das equipes de Nossa Senhora, pelas diferentes equipes responsáveis. O Concílio Vaticano II foi concluído, como nós já falamos, há 55 anos, e a reação dos leigos a esse chamado para assumir um papel de protagonismo na construção do reino não foi suficientemente incorporada em nossa vida. Às vezes, por causa da nossa própria dificuldade em superar a inércia de continuar a nos considerar incapazes, evitando assim assumir uma autonomia madura,
ou então porque alguns setores da igreja também não assimilaram esse chamado, deixando que assim ocorra. Hoje devemos entender que as equipes de Nossa Senhora sempre foram nutridas pelas reflexões e chamadas feitas a nós, pela igreja. Mas não somos apenas os executores de uma estratégia emanada da hierarquia. Como os cristãos adultos, que se baseiam no profundo e sério conteúdo de formação que recebemos, e claro, também iluminados pelas orientações da igreja, somos responsáveis por fazer nosso próprio discernimento para tornar presente o reino de Deus no mundo a partir dos campos de ação que nossa especificidade nos dá, e é precisamente neste contexto que a ERI estabeleceu orientação de vida geral para este período de 6 anos. Não tenham medo, saiamos. O padre Cafarel dizia que a animação internacional do movimento deve ser sempre voltada para provocar nas equipes um progresso, uma coesão mais forte, uma vida mais intensa, uma caridade mais viva. Com algumas referências que se tornam o roteiro que nos impedem de desviar do caminho, mesmo quando imersos nas piores tempestades. As equipes de Nossa Senhora possuem alguns grandes marcos ou roteiros que, somados ao grande legado espiritual do nosso fundador, sobre o qual o movimento se fundamentou em rocha firme, constituem o patrimônio que cada membro do movimento e cada equipe responsável é chamada a conhecer, preservar e viver. Cada um desses documentos surgiu de um gradual progresso e amadurecimento que aconteceram ao longo do caminho e veio à tona no momento certo da vida, sendo dócil ao que o Espírito inspirou aqueles que na colegialidade os vislumbraram e souberam capturá-los. A gente está se referindo à Carta Fundadora, que são os Estatutos de 1947, o documento que é uma equipe de Nossa Senhora, de 1977, o discurso do padre Cafarel em Chantilly, em 1987, o Novo Fôlego, ou a Segunda Inspiração, também de 1988, e por fim, o documento Vocação e Missão das Equipes de Nossa Senhora, no limiar do 3º milênio de 2018. Essas referências, bem como as orientações de vida que o movimento transmite a cada 6 anos e que tem acenos particulares, não são o capricho da equipe responsável de plantão. Estamos firmemente convencidos de que o chamado ao serviço traz implicitamente uma graça especial com a qual o Espírito investe a quem chama, e que nos exercícios das colegialidades de uma equipe responsável permite revelar a vontade de Deus sobre a vida do movimento. No decorrer deste colégio, abordaremos, através das diferentes palestras e testemunhos, como podemos ser a partir do nosso sacramento, fermento no mundo como verdadeiros agentes de mudança, com um efeito transformador na igreja, sobretudo nesse tempo. Temos que, atacados pela desesperança e pelo pessimismo, poderíamos facilmente tornar-nos um fermento que danifica a massa em vez de fazê-la crescer. A ação do fermento de dentro para fora, é assim que tem que ser. Talvez uma das preocupações que temos experimentado no movimento nos últimos anos, com o repetido convite para sair e que em muitos tem despertado críticas e preocupação em relação ao perigo do ativismo, é precisamente porque tradicionalmente na igreja tem sido mais fácil para nós entendermos o papel dos leigos dentro dela e não da sua projeção como missionários no mundo e em outros ambientes da sociedade. Nossa condição de leigos batizados nos exige e nos permite viver sem dúvida
em cada uma de nossas responsabilidades ordinárias, em casa, no trabalho, na família, na liderança, em qualquer associação que possa realizar o bem, a nossa vocação e missão. E nelas podemos agir como fermento para transformar o mundo de onde a vida dos outros é articulada, crente ou não. O fermento não é perfeito. O fermento ele tem uma carga de impureza e de defeitos, que ainda assim podem transformar a massa. O chamado para que sejamos fermento não parte da suposição das nossas virtudes, muito menos da nossa santidade. Pelo contrário, o apelo que o movimento nos fez foi sair e servir apesar das nossas fragilidades. A igreja é santa e perfeita, mas comporta toda uma massa de pessoas com as suas imperfeições, seus pecados e seus defeitos, suas fraquezas. Podemos, tornando fermento no reino de Deus, transformar as diferentes realidades humanas dentro e fora da igreja. O Espírito é quem incentiva os desejos de transformação. Ele é quem deve guiar a nossa vontade como o arquiteto de mudança. Querida família equipista, ao aceitarmos o convite do Senhor para sair do nosso comodismo e acompanhá-lo à outra margem, viveremos dias de grande riqueza e reflexão. Inspirados na oração pela nossa terra, com a qual conclui a exortação apostólica Laudato Si, poderemos provar o enorme compromisso e a incrível capacidade que temos de ser fermento com poder transformador para fazer cada um dos pães da nossa existência, pães mais doces e apetitosos. Pão sem fermento fica seco, duro, mas com fermento torna-se macio, poroso e agradável. Esse pequeno fermento com que, a partir da nossa fragilidade, podemos contribuir, será um grão que se soma ao poder transformador que o Evangelho do Reino de Deus tem na vida dos seres humanos. E não podemos nos esquecer do que nos recorda o lema deste ano: um pouco de fermento fermenta a massa toda. Isso está em Gálatas 5, versículo 9. Há uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Dá valor a todos os esforços que podemos fazer, pois por mais insignificantes que possamos parecer para nós, para ser fermento e agentes de mudança no mundo. Nessa palestra introdutória do colégio, percorremos muitos pontos, orientações e temas que nos soam familiares. Podemos citar aqui vocação e missão, não tenham medo, saiamos, servir a partir de nossas fragilidades, documentos referentes, ser fermento e etc. Cada um deles não é uma proposta isolada, mas o itinerário de um caminho do nosso movimento que tem muitas estações, que com coerência tem sido planejada mantendo uma relação íntima com o todo e com o norte, que desde a promulgação da Carta Fundadora, nós como movimento fixamos. Os quadros responsáveis são transitórios. Nós, daqui um pouco, não vamos estar mais como casal responsável da super-região. Vocês também vão terminar a função de vocês como regional. Alguns estão começando, então esses quadros são transitórios. Então nossas responsabilidades têm um começo e um fim. Mas a vida do movimento prevalece. Não como uma obra apenas humana, mas como um dom de Deus, que, com a iluminação do Espírito e nossa docilidade, para nos deixar respirar na colegialidade de nossas decisões, não vai parar de crescer, como o fermento que age na massa. Em um momento de reflexão, no espaço sagrado de sua igreja doméstica, convidamos vocês
para cada um pessoalmente e com seu cônjuge, perguntem-se agora, neste momento, em que momento de seu caminho de fé foram fermento para o mundo e de que forma, diante das realidades que hoje vos desafiam em seu ambiente, podem ser? Dando esse tempinho para vocês pensarem, enquanto isso, oferecemos ao Senhor nosso compromisso inabalável de nos rendermos a Ele pessoalmente e como esposos que somos para que sejamos capazes de sermos fermento para semear. Que nosso testemunho de vida, como casados, e todas as nossas ações sempre nos leve a ser semeadores de esperança em todos aqueles que não encontram nenhuma razão para a sua existência. Também que sejamos fermento para amar, que quando sairmos ao encontro do outro, sejamos reflexos, sinais e portadores do amor de Deus, dando tudo sem esperar nada. Também sejamos fermento para curar, que tenhamos a capacidade de ser um hospital de campanha, que saia ao encontro do próximo para identificar suas feridas, para se solidarizar com eles, fazê-los sentir a bondade e proximidade de Deus, e para ajudá-los a curar, a se levantar novamente. Também para que sejamos fermento para ajudar, que sempre tenhamos a vontade de ajudar e socorrer com compaixão e graça, não somente nosso vizinho, mas também a igreja e o nosso movimento, lá onde a nossa ajuda é necessária. Para que sejamos fermentos também para construir, que cada uma de nossas palavras e nossas ações ajudem a crescer e construir, e nunca limitar e destruir. Para que sejamos fermento para proteger, que como o Evangelho Gáudio nos convida a partir da valorização de cada ser humano como um dom de Deus, podemos sempre manifestar nossa posição em favor de tudo o que quer que seja para proteger a vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural, protegendo especialmente os mais indefesos e fracos. Também para que sejamos fermento para reconhecer, que reconhecendo em todos os lugares e em todas as circunstâncias no frágil ser humano, a face do Senhor, tenhamos a capacidade de ouvi-lo e dignificá-lo. Também sejamos fermento para compartilhar, que a gente sempre saiba como doar, como dar, disponibilizando a Deus, que está no rosto dos menos favorecidos, tudo o que temos de graça, porque só compartilhando nossa vida será frutífera e dará frutos. E por último, que sejamos fermento para preparar um futuro melhor. Que sendo conscientes, como disse São Francisco, que a nossa vida pode ser o único evangelho que muitas pessoas serão capazes de ler, podemos ser de nossas próprias deficiências e imperfeições fermento para gerar um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós. Finalmente, queremos evocar nosso fundador, trazendo para hoje um editorial que é intitulado Sinal dos Tempos, um Sinal de Graça, para que seja ele mesmo quem fala a seus corações, deixando em aberto o convite que vos fizemos no início da palestra. Cada século tem o seu próprio tipo de santidade. No nascimento da Igreja, por 300 anos, foi com os mártires, o testemunho de sangue. Após as perseguições, aqueles eremitas, aqueles milhares de padres do deserto, que além disso, logo se reuniram. E durante séculos, os mosteiros foram escolas de santidade. No século XVIII, em uma cristandade que vivia confortavelmente, onde igrejas e mosteiros eram honrados e ricamente dotados, a santidade assumiu a face da pobreza com as ordens mendicantes. Durante o Renascimento, manifestou-se no grande impulso missionário que trouxe os religiosos para um novo mundo e para os 4 cantos da terra. Logo depois, congregações foram fundadas para ajudar todos os tipos de desamparo, tanto físico quanto moral.
doentes, órfãos, idosos, ensino de crianças, etc. No século XIX, as mulheres, por sua vez, foram a missões distantes. Será que não podemos pensar que o século XX, e dizemos o século XXI, abre a era da santidade dos leigos casados? Santidade é difícil, não é fácil ser santo no mundo. Aceitar, assumir responsabilidades, estar presente em toda a cidade, já há alguns anos, mais e mais cristãos estão fazendo isso. Mas quantos perderam o entusiasmo e a pureza do cristianismo de sua juventude? Seus corações não foram suficientemente fortalecidos, incorruptíveis. Não se pode pular na água para salvar um mundo afundando sem garantir os meios para resistir ao turbilhão. Queridos casais e sacerdotes do Colégio Nacional, somos cristãos privilegiados que receberam os meios e a força de uma comunidade que nos fez crescer no espírito, em formação e na capacidade de sermos agentes de mudança, sem nos deixarmos ser arrastados pelos redemoinhos que ameaçam a nossa existência. Temos o dever moral de atender a esse chamado de ser fermento no mundo, para proteger e cuidar em todos os aspectos, materiais, físicos, humanos e espirituais. A casa comum que nos foi confiada e a cada um que habita. Deus só espera a nossa resposta para sermos instrumentos em suas mãos, com as quais Ele possa agir. Concluindo essa nossa fala, as orientações geral 2018 a 2024, não tenham medo, saiamos. A orientação específica para 2022, o movimento nos chama e orienta a ser fermento renovador na família e na sociedade. Sempre na perspectiva do ver, julgar e agir. Vamos lá então no ver. A partir do estudo do tema Casal Cristão, fermento renovador na família e na sociedade, através da encíclica Laudato Si e também da exortação apostólica Querida Amazônia. No julgar, a partir da palavra, que é o nosso lema, que está em Gálatas 5, versículo 9. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. E no agir, vivenciando o ponto concreto, a regra de vida, vamos fortalecer a vivência da regra de vida nesse ano de 2022, sendo fermento para semear, amar, curar, ajudar, construir, proteger, reconhecer, compartilhar e também preparar. Sendo assim, meus amigos, equipistas, conselheiros, pedimos à nossa mãe, Maria Aparecida, padroeira do Brasil e também do nosso movimento aqui no Brasil, que com seu exemplo de mãe, inspire e ilumine nosso caminho, intercedendo para que alcancemos com a graça de sermos casais cristãos, fermento renovador na família e na sociedade, enfim, no mundo. Rezemos juntos a oração pela nossa terra, do Papa Francisco, da Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a vossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeamos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios, às custas dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto
a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas do nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.